Fala pessoal, mais uma vez eu aqui, Bruno Vinícius, dessa vez para a nossa segunda aula de unidades de medida. Nessa aula trabalharemos conversão de unidades de comprimento e de volume. Mas antes da nossa aula começar, vamos inscrever no canal, vamos mandar aquele joinha, para que a gente continue fazendo nosso trabalho, postando mais vídeo para vocês aí. É bom esse retorno para entendermos se a coisa está funcionando com vocês, beleza? Então falando aí da conversão de unidades de área. Lembrando que no sistema internacional, a unidade base para se medir área é o metro quadrado. Existem outras, mas a gente vai trabalhar a conversão basicamente das unidades, que são metro quadrado, para as unidades maiores e menores. E a gente já viu que tem o decímetro quadrado, centímetro quadrado e o milímetro quadrado. E unidades maiores, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Para fazer essas transformações, eu escolhi aqui trabalhar com dois exemplos basicamente para vocês. O primeiro dos exemplos que eu estou colocando é a conversão da unidade quadrática metro, ou 3,42879 metros quadrados, e eu quero converter isso para centímetros quadrados. Reparem que de metro para centímetro quadrado, eu tenho que caminhar duas casas. Bom, aqui a gente caminha duas casas, mas reparem que a unidade ela é quadrática. Isso nos dá uma ideia do que fazer. Sempre que tiver uma unidade quadrática, eu vou multiplicar a quantidade de casas que eu deveria andar por 2. Ou seja, tinha duas casas, vou ter que multiplicar por 2, terei que caminhar, então, na verdade, 4 casas para a direita com a vírgula. A vírgula que estava entre o 3 e o 4, caminhando 4 casas, vai ficar ali entre o 7 e o 9. Então, 34.287,9 centímetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Bom, nesse momento aqui, então, eu resolvi colocar uma outra transformação para vocês. E agora eu quero fazer a transformação de centímetros quadrados, na verdade, o número 63,284 centímetros quadrados, e eu quero fazer a conversão para hectômetros quadrados. Mas reparem o seguinte, de centímetros quadrados para hectômetros quadrados, eu terei que caminhar um total de 4 casas para a esquerda. Mais uma vez, reforço que a unidade ela é quadrática. Por isso, a quantidade de casas que eu deveria andar, que são 4 casas, eu vou multiplicar por 2. Então, as 4 casas multiplicadas por 2, eu terei que andar 8 casas para a esquerda. Só que andar 8 casas para a esquerda é diminuir o número. Então, eu estou colocando aí uma potência de 10 com expoente negativo, 10 a menos 8. O que será multiplicado por 10 a menos 8? O número que tinha anteriormente, 63,284. Nesse momento, eu fiz um ajuste nesse número, porque para se trabalhar aí com a notação científica, uma notação correta, esse número 63,284 ele pode ser escrito como 6,3284 vezes 10 elevado a 1. Colocando o número que está acompanhando a potência de 10 entre 1 e 10. E isso vezes 10 elevado ao menos 8 ainda. Então, ajeitei o número que está acompanhando a potência de 10 e vou multiplicar esse número pelo 10 a menos 8, relativo à conversão. Somando os expoentes 1 e menos 8, temos 6,3.284 vezes 10 elevado a menos 7, isso em hectômetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, a gente viu aí as transformações, ou como fazer as transformações de unidades quadráticas. Vamos falar nesse momento, então, agora nas transformações de unidades cúbicas, de volume. De novo, temos agora as unidades cúbicas, metro, decímetro, centímetro e milímetro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Mais uma vez, coloquei aqui como exemplos para vocês uma transformação 0,035187,9 metros cúbicos para centímetros cúbicos. Reparem que caminhamos duas casas, só que agora, ou nesse momento, a unidade ela é cúbica. Então, a quantidade de casas que eu deveria andar, eu multiplico por 3. Como eram duas casas, multiplicado por 3, teremos 6 casas para a direita. Então, caminhando essas 6 casas com a vírgula, e tirando os zeros que vão ficar à esquerda, ficaremos com 35.187,9 centímetros cúbicos. Mais uma transformação agora de centímetros cúbicos para quilômetros cúbicos. Reparem que tivemos que caminhar 5 casas. Para a esquerda,
multiplicando por 3, teremos um total de 15 casas. Como eu estou caminhando para a esquerda, potência negativa, 10 elevado a menos 15. 174,5 vezes 10 a menos 15 quilômetros cúbicos. Ajeitando mais uma vez o número base, colocando entre 1 e 10, 1,745 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 15. Somando esses expoentes, ficaremos aí com 10 a menos 13 quilômetros cúbicos. E aí, nesse momento agora, cabe uma observação importante com relação às unidades cúbicas, que é com relação ao litro. Para converter uma unidade cúbica para litros, basta eu converter para decímetro cúbico. Ou seja, na prática, eu estou contando que um decímetro cúbico equivale a 1 litro. Ou ainda, se você preferir, uma outra coisa que as pessoas gostam de lembrar é que um metro cúbico equivale a 1000 litros. E ainda completando uma terceira informação, centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro. Então, só na prática para vocês aí, colocando um exemplo de como fazer essa transformação. Coloquei aí uma unidade em milímetro cúbico e eu quero transformar essa unidade que está em milímetro cúbico para litros. Mas reparem que para converter de milímetro cúbico para litro, eu vou ter que converter de milímetro cúbico para decímetro cúbico, que é a mesma coisa que litro. Só que de milímetro cúbico para decímetro cúbico, eu teria que andar 2 casas. Como a unidade é cúbica, eu multiplico por 3, vou ter que andar 6 casas com a vírgula para a esquerda. Caminhando 6 casas com a vírgula para a esquerda, ela sai ali de depois do zero e vem para entre o 2 e o 3, como está mostrado. Então, 2,374 decímetros cúbicos. Mas decímetro cúbico é o mesmo que litros. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado clara essa observação, que ela é super importante com relação à conversão das unidades cúbicas para litros. Tudo bem? Grande abraço para vocês aí e até o nosso próximo vídeo.